Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês. Eu quero compartilhar hoje, nesse podcast, o texto de Mateus 10, do versículo 16 ao versículo 20. Fala assim a palavra do Senhor. Veja, estou vos enviando como ovelhas em meio a lobos. Sejam prudentes e sábios como serpentes, e inofensivos, sinceros e sem falsidade, como pombas. Estejam em guarda ante aos homens, cujo caminho ou natureza é agir em oposição a Deus, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E vocês serão levados perante governadores e reis por minha causa, como testemunhas, para dar testemunho a eles e aos gentios. Mas quando eles vos entregarem, não fiquem ansiosos sobre como ou o que vocês deverão falar, porque o que haveis de falar será dado naquela exata hora e momento. Pois não sois vós que estás falando, mas o Espírito do vosso Pai falando através de vós. O versículo 16 ilustra os perigos que os discípulos estiveram e ainda estão sujeitos. Eis que estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. Isso pode ser assustador, mas nós temos que pensar que é Deus, é o Senhor, é Jesus que está nos enviando. E na comparação dos dois animais, né, podemos dizer que as ovelhas, que são os discípulos, são mansas, e os lobos, que são os perseguidores, são ferozes. Temos que ser mansos, porque é uma das virtudes do Espírito, porque é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Temos que ser simples, mas temos que ter sabedoria e prudência. Um dos problemas que enfrentamos no ministério missionário é a questão da rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado, mas temos que saber que quando evangelizamos, quando testemunhamos de Jesus, não somos nós que estamos sendo rejeitados muitas vezes, e sim é o Senhor e os seus filhos. Nós temos que seguir os passos de Jesus e de Estevão. O que eles disseram na hora da prova, na hora da rejeição, na hora da morte, né, de estarem sendo mortos? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, nem sabem o que dizem. E Jesus, quando envia seus discípulos como ovelha no meio de lobos, ele está assegurando-nos que ninguém precisava entrar em pânico por não saber o que dizer, porque o Espírito Santo falaria por nós. Nós, quando recebemos o reino de Deus nas nossas vidas como herança que Jesus deixou para nós, nós temos que saber que há um reino de Satanás. E no terreno do adversário, eles vão vir como lobos. Mas nós temos que saber que quem nos envia nos garante a segurança e a proteção. E o Espírito Santo é o Espírito Santo quem vai colocar palavras nas nossas bocas. Nós temos que observar, entretanto, como devemos enfrentar esse adversário. Em primeiro lugar, nós temos que ser santos. Sem santidade não há como ganhar nenhuma batalha no reino espiritual. E o diabo, que é acusador, levará vantagem sobre quem não estiver levando uma vida no altar de Deus em santidade. Nós também temos que observar o que Jesus falou: prudência, sabedoria, sinceridade e simplicidade. O Evangelho é simples, é lindo, é verdadeiro. Jesus veio nos salvar e nos libertar de todo o pecado. Ele veio libertar todos os cativos do pecado, mas eles não sabem disso. Eles não sabem que são cativos, eles estão nas trevas, na escuridão. Nós temos que anunciar a mais linda de todas as verdades. Então, nós temos que manejar bem a palavra da verdade.
que já tem que estar nos nossos corações e nos nossos lábios. Né? A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o nosso coração. E nós temos que testemunhar com poder a salvação de Jesus Cristo, o amor do Senhor por nós. Lá em Atos 1:8, tem, né, o texto que a gente sabe de cor: recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então nós temos que buscar o revestimento do poder do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2:4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E, então nós temos que ser santos, nós temos que buscar revestimento do poder vindo do Espírito Santo. Nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto e a simplicidade, a humildade e a prudência. Mas nunca podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, e por isso nós temos autoridade de pisar na cabeça da serpente, porque Jesus pisou na cabeça da serpente. E nós seguimos esses passos. Os sinais e as maravilhas têm que nos acompanhar, tem que acompanhar todo aquele que crê. E em todo tempo nós temos que orar clamando para que aquele que nos enviou coloque palavras em nossos lábios. E nós temos que o tempo todo dar graça a Deus, tendo certeza de que Ele vai nos dar graça diante dos homens. Muitos homens de Deus enfrentaram grandes batalhas e tiveram vitória. Daniel, Gideão, Josué, para falar só de 3. Mas eles viviam uma vida de santidade. Eles viviam uma vida no altar. Eles se colocavam na mão do Senhor. Eles tinham revestimento de poder. E é isso que nós temos que buscar. Nós temos que nos consagrar ao Senhor, pedindo esse revestimento de poder, pedindo prudência, sabedoria, humildade e santidade. Nós temos que confessar a Deus os nossos pecados e nos arrependermos. Arrependimento anula todo pecado. Nós temos que buscar santidade, nós temos que buscar sabedoria e prudência. E nós temos que ir em todo lugar e em todo tempo, ir para os confins da terra, mas ir também aos nossos vizinhos, ir também ao nosso colega de trabalho, ir também nas ruas, atendendo às necessidades daqueles que estão vivendo momentos de dificuldade, momentos de fome, momentos de frio. Nós temos que nos colocar a postos diante de Deus para sermos usados e usadas por Ele, sabendo que é Ele que nos envia para os lobos e nós somos ovelhas, mas é Ele que vai à nossa frente. E por isso nós temos que glorificar sempre o nome do Senhor, não nunca enterrando talentos. Se nós somos corpo, nós temos função. E a nossa função é testemunhar do amor de Jesus. É testemunhar como ovelhas do poder de Deus. E testemunhar do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que a gente tenha a coragem de ir como ovelhas, mesmo sabendo que vamos no meio de lobos. Amém? Que Deus nos abençoe.